programa dessa sexta-feira começou, meu povo! É sexta-feira aqui no SBT, para quase todo o estado de São Paulo. E o nosso programa hoje está mais que especial. Nós vamos entrevistar, agora vou mostrar essa entrevista com o filho do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Ele que concedeu essa entrevista e falou de tudo pra gente, do nosso país, do nosso futuro e principalmente também falou sobre o evento CEPAC que ele realizou na cidade de Campinas. Tá bem legal. Vamos conferir? Olha só. Eu estou aqui com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vai conceder uma entrevista hoje para a gente vai falar um pouco sobre tudo. E Eduardo, queria começar com o combustível no Brasil, né? Que a gente tem aí o presidente Bolsonaro falou sobre a redução do gás, do combustível. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O presidente está indo no limite quando se trata em preço dos combustíveis, né? Ele não vai fazer uma intervenção, porque como a gente sabe, já experimentou no passado, uma intervenção sempre vai demandar uma subsequente outra intervenção e assim por diante, numa bola de neve que acaba até piorando a questão do preço dos combustíveis. Então o que o presidente tem feito? Ele tem reduzido os impostos federais. Inicialmente começou zerando o imposto do diesel por 60 dias, alguns meses atrás, quando ele fez isso, ato contínuo, no dia seguinte, 18 governadores aumentaram na mesma proporção o ICMS, que é o imposto estadual, ou seja, não serviu de nada. E agora, o presidente, numa atitude ainda mais rigorosa, mais sacrificante para os cofres do governo federal, disse que está trabalhando numa PEC a ser aprovada no Congresso Nacional para permitir que o governo federal fale com os governadores para eles zerarem o seu ICMS. Que essa arrecadação que em tese eles perderiam, o governo federal vai bancar, vai compensar. Então agora só depende dos governadores para reduzir o preço dos combustíveis. Agora a gente sabe que por trás do preço dos combustíveis tem muito de oposição, né? Políticos que não estão nem aí para a população, não estão nem aí para o preço da gasolina e querem mais é que fique alto mesmo o preço do diesel, da gasolina, para poder culpar o presidente. Então vamos ver qual vai ser o malabarismo que eles vão ter que fazer para manter o preço nas alturas e continuar culpando o presidente. O aumento no emprego está indo bem no Brasil. Graças a Deus. Teve uma desburocratização também nas aberturas das empresas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O ministro Paulo Guedes ele tem com maestria tocado a economia brasileira a ponto de todos os organismos e até mesmo imprensas internacionais elogiarem a política brasileira. Recentes matérias, se não no New York Times, foi no Washington Post, dando conta de que o Brasil ele não só reduziu de poucos meses atrás, de 14% agora para praticamente 10% o nível de desemprego, como também tem tido essas medidas de digitalização dos serviços públicos. E por que isso é importante? Primeiro, porque dá eficiência, né? Hoje em dia, tudo praticamente você consegue fazer com o seu smartphone, com o seu celular. Por que não os serviços públicos também? E essa economia que gera no governo é o que permite o presidente Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, reduzir os impostos. Durante a pandemia, foram mais de 700 itens que os impostos foram reduzidos, né? Entre os combustíveis, gás de cozinha, videogame, materiais de insumos agrícolas para que a comida chegue mais barata na sua mesa. O que a gente fala com pesar é que, por exemplo, aqui em São Paulo, o João Dória, em muitos desses tributos, o João Dória, durante a pandemia, ele aumentou o tributo estadual. Então, na verdade, é só você fazer as comparações e ver qual Brasil que você quer, porque esse ano você vai ter uma excelente oportunidade de mandar um recado para o seu governador, para o seu presidente e para os seus deputados. Diminuiu o número de homicídios também no Brasil. E isso tem a ver com a flexibilidade do armamento? Sim, sim. Mas eu só friso o seguinte, Paulo, é que quando a gente fala de armas de fogo, o direito, o acesso, a posse e o porte de armas, o que a gente tenta garantir em primeira mão é a legítima defesa. Agora, é óbvio que isso aí tem como reflexo uma melhoria da segurança da sociedade. Por quê? Porque a gente passa um recado para o bandido que acaba inibindo ele, falando assim, toma cuidado, vai roubar a tua vítima, vai partir para um homicídio, para um estupro, cuidado que a vítima pode estar armada ou o vizinho estar armado. Então, o bandido, esse negócio de que bandido não tem medo de morrer, isso é mentira. Todo mundo tem medo de tomar chumbo. E o bandido também. Então, o que faz? Ele tem retraído a sua atividade criminosa. Obviamente, você vai acabar com a insegurança no Brasil só com essa medida? Claro que não.
Agora, outras também, como em 2019, a remoção de líderes do crime organizado de São Paulo, indo para presídios federais em Brasília, em Porto Velho, em Mossoró, dentre outros, isso também desorganiza, eles ficam incomunicáveis por estarem em presídios federais. Então veja a importância dos agentes penitenciários em mantê-los incomunicáveis. E dá para fazer. Basta você ter um governo que não faça diálogos cabulosos com os bandidos. A gente teve o movimento do MST muito grande no país, né? Uma invasão de terra privada. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Eduardo. Diminuiu muito, né, as invasões? Diminuiu muito. Eu só me engano, nos governos FHC, se não foi FHC, foi Lula, mas acho que foi FHC, tivemos um recorde de, em um ano, mais de 500 invasões de terra. No primeiro ano do governo Bolsonaro, essas invasões elas não passaram de 10, acho que foram 6 ou 7. Por que isso? Por causa de 3 medidas. Primeiro, o presidente Bolsonaro ordenou que empresas estatais e o governo federal parassem de repassar dinheiro às ONGs. Existe ONG boa? Com certeza. Agora, o estado do Brasil se comparava a uma pessoa com câncer. E a quimioterapia ela vai matar células ruins e células boas. Mas no final das contas ela acaba salvando o paciente. Então, cortou o dinheiro para as ONGs. Segundo ponto, conseguiu ser aprovado no Congresso uma medida apoiada pelo governo, que é a posse estendida de arma de fogo para o fazendeiro. O que é isso? Tinha muita discussão se a posse de arma de fogo ela estava restrita apenas à casa do fazendeiro, ao local onde tivesse telhado. E o entendimento agora passou a ser que não, que essa posse ela também vale para a propriedade, para a lavoura do fazendeiro. Então ele tem o poder de andar armado por toda a sua propriedade. E por último, a titulação para as pessoas da chamada reforma agrária. Um trabalho do INCRA, que é sensacional, que já tem mapeado no Brasil inteiro várias regiões onde não tem sequer conflito ou discussão jurídica. Áreas delimitadas que é só ter a ordem de cima para entregar o título de propriedade. E dessa maneira, quando a pessoa recebe esse título, ela sai do movimento dos sem terra. Então, resumindo, sem dinheiro para as ONGs, com fazendeiro armado e dando título de propriedade para quem queira produzir, isso aí está acabando com o MST. E o governo Bolsonaro está entregando mais títulos de terra do que todos os governos anteriores somados desde o tempo de Lula. O SBT ele atinge muitas casas, muitas famílias. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, eu posso falar até por experiência própria, Mansur. O que é o grande pulo do gato do Auxílio Brasil? Primeiro que ele é um valor que é mais do que o dobro do Bolsa Família. E ele vem no momento após a pandemia. Então não é gracinha eleitoral, é uma questão de necessidade. Ponto número 1. Ponto número 2, por que eu vivi na pele? Porque eu fui contratar uma pessoa para trabalhar lá em casa, até porque a gente está com criança pequena, tem uma dificuldade porque a mãe da minha esposa ela fica no Rio Grande do Sul, a minha mãe mora no Rio de Janeiro e a gente acaba sendo muito sozinho para tomar conta de tudo. Quando a gente foi contratar ela, ela fez o pedido que é padrão, que eu já ouvi muitas vezes as pessoas demandarem para mim, falarem para mim. Ela falou, Eduardo, tem como eu trabalhar sem a carteira assinada para eu não perder o meu benefício social? E aí eu falei para ela, agora você não precisa mais disso. E assinando a sua carteira, você ainda vai receber um plus de R$200. Então, são os R$400 do Auxílio Brasil, mais R$200 durante 2 anos. Então, essa pessoa que estava desempregada, ela vai receber no mínimo um salário mínimo e mais R$600. Ela vai progredir de classe dentro da sociedade brasileira e certamente o seu nível de vida, o conforto, a qualidade vai aumentar e muito. E essa pessoa, muito provavelmente, ela não retornará mais à condição de beneficiária desempregada com a intenção de viver apenas daquele benefício, porque ela vai ter se acostumado com outro nível social. E tendo um emprego bom, ela vai fazendo seus contatos para que dali, se for o caso, até progrida para outros empregos melhores. Vindo para o estado de São Paulo, a gente atinge grandes cidades como Ribeirão Preto, Campinas, Franca, Jaú e todo o litoral paulista, Campinas, também no interior. Queria que você falasse um pouco sobre a infraestrutura, né? O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio, falou que ia privatizar o Porto de Santos, né? E isso ia injetar muito emprego em todo o litoral paulista. Essas privatizações elas são muito importantes. Por quê? Porque sem empresa privada não tem como o político te roubar.
Os maiores escândalos de corrupção no Brasil aconteceram em empresas públicas. Por exemplo, o maior delas, né, é o caso da Petrobras. Mas não só a Petrobras. Você tem os fundos de pensão, o Postales, o Previ, o Funcef, que era aquele dinheirinho que o carteiro, por exemplo, no Postales guardava para quando ele fosse se aposentar, ter uma complementação da sua aposentadoria. Quem geria esse dinheiro, esse dinheirinho dos carteiros? Era um indicado político. Os carteiros, a empresa de Correios e Telégrafos, ela era moeda de troca dentro do Congresso. Então chegava o presidente e falava, partido X, pode indicar o presidente dos Correios, desde que vocês votem tudo comigo. Perfeito. E aí o indicado do partido político assaltava os pobres dos carteiros a ponto de dar prejuízo de mais de 9 bilhões de reais nesse fundo de pensão. Resultado, o carteiro foi se aposentar. Ao invés dele receber um dinheirinho a mais na sua aposentadoria, ele está pegando a sua aposentadoria e tendo que pagar para cobrir o rombo que os políticos fizeram. Para que essa história não se repita, tem acontecido as privatizações pelo Brasil inteiro. E a principal, né, talvez uma das principais delas, vai ser no Porto de Santos, que é justamente o maior porto da América Latina. E a gente tem esperança que esse ano ainda saia por completo. Sim. Tem um lado também das ferrovias, né? Que foi anunciado que eu acho que vai ser um marco para o estado de São Paulo. O que você tem a falar um pouco sobre isso do nosso estado? As ferrovias, aí o grande pulo do gato foi que o ministro Tarcísio, né, formado no IME, 01 de todos os concursos que ele fez, para a Câmara, para o DENIT, foi a maior média do IME, inclusive durante muito tempo. O IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, é dificílimo só de entrar lá. E qual foi a grande sacada dele? Foi permitir, ele fez uma inversão da lógica. Ao invés de o privado fazer os estudos para ter a ferrovia e pedir permissão ao governo, ele permite que o serviço privado construa a ferrovia. Obviamente, vai ter que fazer aquelas licenças ambientais, etc. e tal, mas o governo ele passa somente a fiscalizar. Então, quando esse projeto foi iniciado, foi aprovado pelo Congresso Nacional, o governo esperava receber não mais do que 15, 16 ou 17 pedidos para novas ferrovias. E agora a gente está recebendo mais de 60 pedidos. Isso daí, além de você baratear o preço, né, dos produtos brasileiros, porque ele vai chegar de uma maneira mais barata, né? Por exemplo, lá do Mato Grosso, onde é a grande produção de soja do Brasil, nas cidades, nas grandes metrópoles, ele também vai gerar emprego. A gente sempre se perguntou, né, como é que a Europa, que é cheia de montanha, toda rasgada por trilhos de trem, e o Brasil, que é uma terra antiga, mais suave, sem grandes montanhas, a gente não explorava esse dom que Deus nos deu. Então agora, pela primeira vez, um governo que está pensando na vida do brasileiro, está tirando tudo isso daí do papel depois de décadas parado. O presidente Bolsonaro esteve em Orlando, agora nos Estados Unidos. Ele até motociata lá. Né? As motociatas do presidente no exterior são maiores do que qualquer evento do Lula, líder das pesquisas aqui no Brasil. E eu gostaria que você falasse, deputado Eduardo Bolsonaro, o que você vê ele nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro, como que está essa relação dele fora do país? Com relação aos Estados Unidos, teve uma bilateral com o presidente americano, né, o Joe Biden. O Brasil ele sempre esteve de braços abertos para continuar essa boa relação com os Estados Unidos. Boa relação que vem desde a administração Donald Trump. Eu não tive acesso às conversas, ainda não consegui encontrar com meu pai, mas eu creio que ele é muito habilidoso no trato pessoal com outros líderes mundiais. E certamente não foi diferente com o Joe Biden. Quando ele fala com qualquer outro presidente, ele está pensando no interesse do seu povo, está pensando nos brasileiros, o que esses outros países podem nos oferecer, quais mercados nesses países a gente pode enviar os nossos produtos, porque isso gera trabalho aqui dentro do Brasil. E não à toa, o Brasil, de novo, né, aparece no topo do ranking de países que mais recebem investimentos estrangeiros. Em 2021, né, o resultado do ano passado, o Brasil está em 6º lugar. Ficamos atrás apenas ali de países como Estados Unidos, China, Hong Kong, Singapura e, salvo engano, mais um ali que eu esqueci agora. Mas isso mostra o quê? É que o mundo está confiando no Brasil. A gente está saindo das páginas policiais, a gente está tirando a nossa política da lama da roubalheira e os estrangeiros eles estão percebendo e confiando, tendo segurança de que não, o Brasil agora é um lugar seguro para eu depositar um investimento. E a gente fica muito feliz com isso. Você trouxe um evento CEPAC, né, para o Brasil, que é um evento dos Estados Unidos,
é um evento da liberdade de expressão. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. O CEPAC ele ocorre desde 1973 nos Estados Unidos. É o maior encontro de conservadores do mundo. Em contato com os norte-americanos, a gente trabalhou para trazer para o Brasil e em 2019 fizemos a nossa primeira edição aqui. E já passou a ser o maior encontro de conservadores da América Latina. Então isso nos traz muito orgulho, mas mais do que isso, a gente está aprendendo através de trocas de experiências, né? Exemplos internacionais. A gente teve aqui 2 presidenciáveis, do Chile e da Argentina. Uma senadora colombiana que correu, né, dentro do seu partido as prévias para tentar sair também candidata a presidente. É dizer, nós estamos nos organizando também em nível internacional, com um certo atraso, mas pelo menos a gente está fazendo isso. E acreditamos que com essa experiência a gente erre menos, a gente aprenda com os erros dos outros e a gente possa traçar um caminho de prosperidade, um caminho muito mais curto, um atalho para chegar nessa prosperidade. Você é pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo? Continua? Sim, continuo. É o único cargo que eu posso sair candidato, né? Porque os familiares do presidente não podem sair candidatos, exceto aqueles que já têm mandato, que é o meu caso de deputado federal aqui por São Paulo. E finalizando, a nossa liberdade de expressão, como está no país? Olha, Paulo, o que traz estranheza é que o líder das pesquisas, que eu não acredito, mas no Datafolha é o líder, vive falando em regulamentar a mídia. Isso significa dizer que haverá um Ministério da Verdade, alguém para controlar o que é falso e verdadeiro. Isso daí é muito temerário, porque pode ser facilmente utilizado como instrumento político para calar as vozes opositoras. O que tem que ser feito no Brasil é o que o presidente Bolsonaro diz. Tem que ter lá todos os meios de comunicação. O SBT, Globo, Folha, Estadão, jornal, digital, escrito, televisionado, enfim. E quem forma a convicção do que deve ser dado crédito ou não é você que está nos assistindo. Você é a melhor pessoa para decidir isso. Nós aqui do governo, ninguém tem um cérebro, né, mais inteligente do que o seu para dizer para você o que é verdade e o que não é verdade. Então é isso que a gente defende. Tá aí, deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado, meu senhor. Legal a entrevista com o Eduardo Bolsonaro, né? Mas tem muito mais para a gente falar aqui no programa. Mas antes, eu vou dar um recadinho para vocês. Chegou o que faltava para seu dia, seu trabalho e sua família não sofrer ou ser interrompida. Saiba que seu corpo tem uma necessidade pela manhã, outra pela tarde e outra totalmente diferente à noite. Por isso chegou a linha Line-Like, um suplemento para proteger cada momento do seu dia. Basta 2 jatinhos em um copo com água pela manhã, o seu corpo vai ser limpo de toxinas, fazendo com que sua imunidade suba, causando a proteção necessária. E pela manhã, olha só, e no período da tarde, o Slim-Like vai repor vitaminas e dar a energia que seu organismo necessita para estar protegido. E pela noite, com várias vitaminas que vão te proporcionar um sono restaurador, inclusive a tão desejada melatonina. Você pode, sim, aquecer água e ter um delicioso chá antes do seu sono. Ligue agora mesmo para o número 0800 878 3955 e peça seu Line-Like. Curta a vida com mais saúde e disposição. E o frete para todo o Brasil é grátis. E ganhe um brinde também poderoso, um chá para auxiliar e dar aí um up na sua imunidade junto com mais 3 books exclusivos. Não perca tempo e ligue agora, 0800 878 3955. Nada de ficar tomando aquele monte de cápsula, hein? O Line-Like é prático, com 2 jatos e um copo de água gelada, e você vai ter um poderoso suco detox aí com uma água morna e super gostoso. E olha, continuando o nosso programa, eu encontrei uma turma muito legal em um evento nesse fim de semana passado, né? Foi no CEPAC, que aconteceu em Campinas. E foi uma reunião muito bacana com os políticos de direita, né? Para discutir os rumos do Brasil. E, na realidade, tinha diversas pessoas que têm a mesma ideologia,
tem o mesmo pensamento, foi muito legal. E eu falei com o Felipe Barros, ele é deputado federal, conversei com ele um pouquinho, olha só essa entrevista. Estou aqui com o Felipe Barros, deputado federal. Felipe, o que você achou desse evento aqui, CEPAC? O maior evento conservador do Brasil e do mundo, hoje realizado em Campinas, e é uma excelente oportunidade para que todos nós que queremos a continuidade das mudanças do nosso país, para que a gente discuta aquilo que precisa ser feito, aquilo que já foi feito, para que a gente discuta o momento eleitoral que a gente está vivendo e os principais desafios desse ano, como por exemplo, aquilo que a gente tem chamado de ditadura do Supremo. Sim, eu vi na sua palestra onde você fala um pouco da votação do voto impresso, que é muito importante também. Será que isso vai ser realizado ainda no Brasil? Veja, eu fui o relator da PEC do voto impresso, que foi rejeitada por interferência inconstitucional e indevida dos ministros do TSE. Eu ainda tenho a esperança de que a gente consiga sair das nossas ultrapassadas urnas eletrônicas, que apenas o Brasil, Bangladesh e Butão utilizam, e a gente possa então evoluir das urnas de primeira geração, que são as nossas, para as urnas de segunda e terceira geração. Aliás, esse foi um movimento que todos os países fizeram a partir dos anos 2000. Então, eu não entendo os motivos pelos quais o TSE sempre tenta censurar esse debate. O fato é que o debate precisa continuar e as mudanças precisam avançar. Essa ideia da impressão do voto já ajudaria bastante deixando ele ali registrado. Exatamente. Nós temos no nosso sistema eleitoral duas falhas dentro de 3 processos. O primeiro processo é o registro do voto. No registro do voto no modelo atual, o eleitor não tem a certeza, não tem a garantia de que o seu voto foi registrado corretamente pelo software da urna. O segundo momento é a apuração, que é a soma dos votos de uma determinada urna eletrônica. E aí, nesse momento, nós também temos um segundo problema, porque a apuração que deve ser pública é feita hoje pelo software da própria urna e, portanto, sigilosa. E nós temos a terceira fase, que é a totalização. Então nós temos que resolver esse problema do registro do voto, da apuração através da impressão do voto. Foi isso que todos os países democráticos do mundo fizeram. Também eu encontrei a Carol Heller, que comentou o que estava achando do evento. Olha só. Estou aqui com a Carol Heller, vejo foto sua com o presidente muito na rede social. E você, o que você está achando desse evento? Pô, sensacional, sensacional, é muito aprendizado, né? Como gay de direita, conservadora, posso dizer, sempre vou levar no meu coração família, né? Deus, pátria. Então eu venho aqui para aprender mesmo. Pessoas que nós temos aí personalidades que são super influentes, como Nicolas Ferreira, que é um grande jovem, tem aí Damares, outros ministros, enfim, excelente. Como é que você conheceu o presidente? Como é que foi essa relação? Então, é o seguinte. Tinha fama de homofóbico, né? E eu tenho 35 anos de idade. Quando eu falei pra minha mãe que eu era homossexual, foi um choque. E eu não vejo a minha mãe como homofóbica, eu vejo a minha mãe como conservadora. E eu vejo que tem 3 diferenças, né? Conservadorismo, preconceito, que é o preconceito, e a homofobia. É quando você agride a pessoa. E eu vejo ele como um cara de 63 anos na época, hoje eu acho que está com 60 e mais alguma coisa, desculpa aí, presidente, sua irrecidade, e militar, enfim, um pai de família. E é isso, cara. Carol, você nasceu gay? Não lembro, era recém-nascida. Então cada gay tem uma história, cada gay tem um porquê, e é isso. E ele te respeitou muito por isso, e eu vejo que vocês, quando ele sempre te vê, fala com você, vocês têm uma relação boa. Nunca teve é porque eu sou gay. Não, ele me trata como um ser humano. Sempre me tratou como um ser humano e ele é uma pessoa incrível. É o tiozão do pavê. Amo de paixão. E um dos líderes também do movimento Direita Brasil. Eu falei com o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, que também estava lá participando do evento. Olha só o que eu falei com ele. Estou aqui com o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Ricardo, o que o CEPAC representa, esse grande evento? Uma grande reunião de conservadores do Brasil inteiro, né? Desde que eu cheguei, tenho conversado com pessoas Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Muita gente aqui em Campinas. Mas é muito importante que as pessoas, os conservadores do Brasil, tenham esse espaço de diálogo, de troca de ideias, inclusive se conhecerem, né? Uma boa parcela da sociedade brasileira é conservadora e é importante, assim sendo, que as ideias conservadoras possam ser apresentadas, debatidas, lapidadas, enfim, aprofundadas. Então, grande oportunidade aqui no CEPAC. E aqui em Campinas, né? Você, ex-ministro e pré-candidato a deputado federal por São Paulo.
Isso, sou pré-candidato a deputado federal pelo PL, pelo Partido Liberal, partido do nosso presidente Bolsonaro. E temos aqui grandes colegas que serão candidatos também, e é importante que se forme justamente essa frente conservadora, né, com uma opinião do ponto de vista econômico, com uma lógica liberal, que se posicionem na direita, né? Todos os países do mundo têm uma boa representação de direita liberal, conservadora. O Brasil precisa ter também. Então acho que essa é a luta de todos nós. E teve mais gente importante que eu encontrei lá. Vamos ver. Estou aqui com o Magno Malta, ex-senador. E, Magno, o que representa esse evento aqui em Campinas? É muito importante, o CEPAC é muito importante, essa segunda edição, então, nesse momento que é crucial. Nós estamos vivendo um momento perigosíssimo no Brasil, assim, pisando no fio da navalha. É a luta do bem contra o mal, não é? E nós estamos vivendo um momento que é o vencer, e aí eu me refiro a um país majoritariamente cristão, né? Ou um país majoritariamente cristão, se deixar levar ou perder essa luta para ideologia, para tentativa de uma nova ordem social, não é? O nosso sistema jurídico todo voltado para cumprir a Agenda 2030 da ONU, que abomina os valores da pátria, os valores da família, de princípios. Então, é muito importante para firmar a consciência, para que as pessoas levem mais argumento, mais entendimento, tanto de emoção, de amor à sua pátria, aos seus princípios, para esse momento que nós vamos viver agora. Falam que você se dedicou tanto ao presidente Bolsonaro na última eleição que até esqueceu do seu trabalho para o Senado na candidatura. Você é pré-candidato a senador? Rapaz, as pessoas sempre falam isso, mas eu não trato isso dessa forma. Eu acho o seguinte, eu fui cumprir uma missão, que se eu não tivesse ido, o Haddad era o presidente da República. Bolsonaro estava na cama, esfaqueado. Então, alguém precisava ir. Então, assim, pela liberdade, pelos nossos princípios, pela vida, até a vida fica menor, né, na luta pela liberdade. Então, naquele momento era crucial que eu fosse para a rua, né, que eu fosse andar o país, porque ele estava esfaqueado numa cama. Então, não é que eu abandonei minha campanha. Eu fui cumprir uma outra missão, que era a missão mais importante, e o povo brasileiro não estivesse consciente, né? Esse foi um momento importante da minha vida, essa missão que eu cumpri. Então não foi bem assim. Hoje nós estamos vivendo um momento diferente, eu sou pré-candidato a senador da República, é diferente. Espero que nada de anomalia aconteça para que eu tenha, na verdade, que vou botar o pé no freio dessa vez, porque atendi todo mundo, fui nos estados de todo mundo, né? Todo mundo que é candidato a senador, deputado federal, o congresso que eu pude ajudar, eu participei. Eu vou concentrar um pouco no meu estado, nesse processo agora, como eu sempre fiz. O outro foi atípico, que era uma missão libertadora, né? Eu também encontrei o Nicolas Ferreira, ele que é um fenômeno, todo mundo em cima dele. Olha só essa entrevista. O Nicolas Ferreira, o que você está achando do CEPAC? CEPAC é um sonho, né, de muito tempo, principalmente da direita aqui no Brasil, que não tinha nada parecido anteriormente. E graças a Deus conseguimos fazer aqui, através do Sérgio Santana, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, trazer essa novidade aqui para o Brasil pela terceira vez e com muito sucesso, fico muito grato. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta, não saia daí. E olha, é claro que eu não poderia deixar de finalizar esse programa agradecendo o idealizador desse projeto CEPAC, que é o Eduardo Bolsonaro. Ele que é deputado federal, é filho do Jair Messias Bolsonaro, mas eu tenho uma relação muito bacana com ele, né? Ele que é uma pessoa muito humilde, um cara simples, né? Fala com todo mundo. E me deu essa liberdade dessa amizade. Então é muito legal porque a gente conseguiu bater um papo exclusivo, mostrar para os telespectadores do nosso estado de São Paulo e do Brasil, porque tem muitas pessoas que vêm do Brasil para o estado de São Paulo, e a gente pôde mostrar um pouco desse grande evento que eu tenho certeza que vai crescer a cada ano que passa. Ficamos aqui e eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.